Boa tarde, quase noite, a todos e todas que nos acompanham ao vivo nesta edição dos Diálogos do Pontal, Agenda para o Desenvolvimento Sustentável. Hoje abordando a dimensão ambiental dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu sou o Reinaldo Canto e este é um projeto do Instituto Envolverde em parceria com o gabinete do deputado Mauro Bragato e com o ITESP, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Este é o segundo evento do projeto. O lançamento da iniciativa ocorreu em 5 de abril na sede do CIESP em Presidente Prudente, em um encontro presencial. Neste segundo diálogo, especialistas vão discutir as principais questões da região sob o prisma dos ODS mais ligados aos temas ambientais, que são os ODS 6, Água Potável e Saneamento, o ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, o 14, que aborda a vida na água, e o 15, que se refere à vida terrestre. A iniciativa Diálogos do Pontal, Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, inclui a organização de 5 eventos para debater o desenvolvimento da região do Pontal do Paranapanema, na perspectiva dos 17 ODS da ONU. O conteúdo dos debates se somará ao resultado de um amplo estudo realizado pelo Instituto Envolverde em uma publicação que será lançada no segundo semestre deste ano, 2024. Os Diálogos do Pontal têm o objetivo de produzir conhecimento e estabelecer um intercâmbio entre gestores públicos e especialistas nos diversos campos das políticas públicas de desenvolvimento sustentável, regularização fundiária, redução das desigualdades e fortalecimento institucional, visando a identificação, diagnóstico e sugestões para o aprimoramento das soluções de desenvolvimento para a região do Pontal do Paranapanema. Aqueles que quiserem obter o certificado de participação deste evento devem mandar um e-mail para instituto@envolverde.com.br. Repetindo, instituto@envolverde.com.br com seu nome e a data da transmissão. Também podem encaminhar perguntas durante a realização deste nosso encontro de hoje. E como diriam os antigos locutores, sem mais delongas, vamos apresentar os participantes dos diálogos de hoje. Nossos convidados são Claudionor Pasqualato Júnior, Bill, especialista em Magistério do Ensino Superior pela Universidade do Oeste Paulista, a UNOeste, mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela mesma UNOeste, e já havia atuado como assessor da Secretaria do Meio Ambiente antes de assumir como secretário de Meio Ambiente de Presidente Prudente. Boa tarde, Bill. Oi, Reinaldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para discutir esse tema tão importante, né, a questão ambiental de não só aqui de Presidente Prudente, mas de toda a nossa região, Pontal do Paranapanema, que é uma região tão importante do estado. Espero aí conseguir contribuir para que esse encontro seja o mais produtivo possível. Muito obrigado, Bril. Muito bom contar com a tua presença aqui com a gente. O nosso outro participante é Pedro Ivo, fundador da organização Alternativa Terra Azul, co-criador da TEIA Carta da Terra, conselheiro da Fundação Eskel e Cirati, coordenador da FBONS, que é o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, e membro e representante neste nosso encontro do Movimento Observatório do Clima. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui. Eu vou falar um pouco de questões mais gerais, mas é uma alegria estar falando principalmente com o pessoal do Pontal, a quem eu tive o prazer de conhecer os assentamentos, as sementes crioulas e a importância dessa região aí para as questões ambientais. Então, obrigado pelo convite e espero contribuir também no diálogo aqui com todo mundo. Muito obrigado, Pedro. Muito bom contar com você. Também está com a gente nessa tarde e noite Andréa Peçanha Travassos, é bióloga, pedagoga e especialista em ciências ambientais. Possui também MBA em Gestão e Empreendedorismo Social pela FIA-USP e formação executiva em mensuração de impacto para organizações sem fins lucrativos pela Harvard Kennedy School. André atua no IP, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que há mais de 25 anos atua e concentra suas ações no desenvolvimento institucional e captação de recursos. A Andréa também coordena atualmente a Unidade de Negócios Sustentáveis, iniciativa que recebeu o Prêmio Ford de Conservação Ambiental em 2009. E gestão das parcerias institucionais com empresas, institutos e fundações. Andréa também é atualmente integrante do Conselho da BCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Boa tarde, Andréa.
Boa tarde, Reinaldo. É realmente um prazer para mim poder estar aqui hoje com um grupo tão seleto para a gente poder discutir a importância das questões ambientais no âmbito dos ODS. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, Andréia. E também está conosco o Djalma Vefor, que é jornalista, fundador e dirigente da Apoena, primeira ONG ambientalista do Pontal do Paranapanema. Djalma é representante ambientalista no Conselho CEMIL, nos Conselhos Consultivos dos Parques Estaduais do Rio do Peixe e Aguapeí, e Estação Ecológica Micro Leão Preto, e em comitês de bacias hidrográficas da ecorregião. Djalma iniciou a sua atuação escrevendo reportagens sobre os impactos ambientais que seriam provocados pela usina hidrelétrica de Porto Primavera, então ainda em construção lá no Rio Paraná, entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Com a Apoena, mobilizou a imprensa nacional, movimentos atingidos por barragem, ribeirinhos, ilhéus e pirangueiros, universidades e Ministério Público, para essa importante questão ambiental na região. Hoje a Apoena atua com conservação da biodiversidade, restauração florestal, educação ambiental, pesquisas ecológicas e formulação de propostas para as políticas públicas na área socioambiental e enfrentamento da crise climática. Muito boa tarde, Djalma. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde a todos. É um prazer imenso poder estar aqui nesse debate, né? E, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, porque a gente está vivendo aí momentos difíceis, né? A questão aí das mudanças climáticas, né? Os ataques que nós estamos sofrendo aí com o Congresso conservador e flexibilização da legislação, né? E a nossa situação particular aqui no Pontal e no Oeste Paulista. Então, eu acho que esses debates são essenciais e precisam ser reproduzidos, precisam ser replicados, né, nos diferentes fóruns que a gente tem a oportunidade de participar. Muito obrigado, Djalma. Antes de passar, eu sei que eu falei um pouco sobre vocês, um pouco sobre as organizações, só uma introdução mesmo, que eu vou deixar vocês à vontade para falar um pouco mais dos projetos, principalmente o Djalma e a Andréia falando dos projetos especificamente que são feitos pela Apoena e pelo IP, o Bill também falando um pouco do trabalho que ele desenvolve na secretaria, os desafios e todas as questões da região, e que Presidente Prudente, por ser um centro importante da região, acaba impactando demais tudo o que se faz no Pontal do Paranapanema. E também, na verdade, o Pedro, para poder falar um pouco mais sobre questões climáticas que afetam não só o Pontal do Paranapanema, como o país todo, né? O estado de São Paulo, o país todo e o planeta como um todo, né? São questões que passam por todos nós. E antes de passar a palavra aos nossos convidados, né, para as suas apresentações iniciais, eu convido o presidente do Instituto Envolverde, Dalmar Condes, para falar um pouco do projeto Diálogos do Pontal em sua dimensão ambiental. E aí, em seguida, a gente vai passar para que vocês possam fazer uma abertura, e aí também a participação das pessoas, quem quiser mandar perguntas, a gente tem um chat aqui à disposição, tanto no YouTube como no Facebook, eles chegam para nós, não podemos dirigir para vocês, mas aí depois dessas apresentações iniciais, nós vamos passar para um bate-papo geral, para que todos possam conversar sobre as principais questões que consideram fundamentais. Por favor, Dal. Olá, boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui nesse nosso espaço digital, onde a gente procura tratar de temas que sejam realmente relevantes para questões de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e o processo civilizatório em geral, né? A gente está vivendo um período onde nós precisamos tomar algumas decisões a respeito dos caminhos que a nossa civilização vai seguir daqui para frente. Antes de falar sobre o portal, eu queria dar só algumas informações sobre a Envolverde. Envolverde é um projeto jornalístico que produz não apenas um site jornalístico e de artigos, como também estudos, pesquisas e livros, ou capítulos de livros e livros sobre questões relacionadas ao meio ambiente, e desde 2015
todo o nosso trabalho está vinculado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, esse projeto do Pontal tem muito a ver com isso, ao nosso enfoque dos ODS como norteador da nossa pesquisa e do trabalho desenvolvido pela nossa equipe. Então, vamos lá aos ODS na questão do Pontal. Bom, primeiro, eu queria dizer que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e as suas 169 metas associadas formam o principal pacto da humanidade desde a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1949. 193 países assinaram a Declaração dos ODS. Isso foi uma unanimidade. A ONU, todos os países membros da ONU, concordaram com os ODS como métrica de desenvolvimento. O Brasil é um dos signatários desse pacto e se comprometeu a desenvolver políticas públicas e ações que permitam atingir as metas. Essa não é uma tarefa apenas de governo federal, mas um compromisso de toda a sociedade brasileira com a comunidade do planeta Terra. Até 2030, essas metas deverão ter sido atingidas por todos os países. Eu gostaria de ser otimista em relação a isso, mas eu não sou. O Brasil tem atingido várias delas, mas há muitas que estão muito atrasadas e que dificilmente poderão ser atingidas até 2030 se nós não fizermos um esforço concentrado. Dentro da programação do Diálogos do Pontal do Paranapanema, há a realização de 5 eventos, como disse o Reinaldo, para tratar da aplicação dos ODS e suas metas relacionadas a políticas públicas. Então, hoje, nós vamos tratar da dimensão ambiental, que é composta de 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Água e saneamento. O ODS 6, que traz metas de proteção e gestão da água e de implantação de sistemas de saneamento básico, é a meta que prega a universalização do acesso à água potável até 2030. A meta número 2 desse ODS é ampliar os serviços de captação e tratamento de esgoto também até 2030. Há outras metas no ODS 6, mas o importante é compreender que a água e o saneamento básico são muito mais do que um direito humano fundamental. Nenhuma sociedade conseguiu evoluir social e economicamente sem ter essas 2 metas atingidas. Os países que se consideram desenvolvidos têm esse problema já resolvido. Além do direito humano, a água de boa qualidade é um insumo fundamental para o desenvolvimento econômico. Nenhum produto industrial ou agrícola pode ser produzido sem esse insumo fundamental. Além disso, a água de má qualidade é um dos maiores vetores de doenças do nosso tempo. O segundo ODS sobre o qual nós vamos conversar é o ODS 13, que trata de mudanças climáticas. Esse ODS trata de um dos mais importantes desafios do nosso tempo: evitar que a temperatura média da Terra continue a subir e trabalhar para manter um patamar de estabilidade com alta não superior a 1,5. Há muitos cientistas dizendo que nós não vamos conseguir mais atingir essa meta e que já está olhando para o patamar de 2 graus centígrados. As mudanças climáticas já chegaram, elas estão nos atingindo. Esse período de verão que nós tivemos teve vários períodos de excesso de calor, muito acima da média normal, isso no Brasil. Em outros países, o calor chegou a matar muita gente. Bom, e não é só o calor, né? Enchentes, chuvas temporais, um monte de coisas que estão acima da média normal para a região em que está acontecendo e para o período. O ODS 14 trata da vida sobre a Terra. Ele trata do ambiente onde surgiu a vida, o ODS 14 trata da vida sobre a água. Ele trata do ambiente onde surgiu a vida na Terra e é, ainda hoje, o habitat de maior diversidade do planeta. Além disso, não há nenhum ser vivo que possa prescindir de água de boa qualidade para viver e se desenvolver. Por fim, o ODS 15, que é o nosso habitat. A humanidade, assim como milhões de outras espécies animais e vegetais, precisam de um ambiente limpo, despoluído, fértil e seguro para viver e se reproduzir.
É nesse habitat que está toda a humanidade e suas principais atividades econômicas. O objetivo dessa série de diálogos é aprofundar o conhecimento sobre os ODS e as oportunidades que oferecem para a construção de uma economia baseada na sustentabilidade com foco no futuro. As metas de 2030 são apenas um passo em direção ao amanhã. Este século apresenta inúmeros desafios para a humanidade. Já temos todos os instrumentos necessários para fazer os diagnósticos dos problemas e a tecnologia para superá-los. Não há limites para o desenvolvimento a partir de premissas de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Eu gosto sempre de reafirmar, nós já sabemos quais são os problemas. Os diagnósticos sobre todas as áreas estão feitos. A gente sabe aonde estão os problemas e como resolvê-los. Agora é uma questão de vontade política e os instrumentos necessários para resolvê-lo. Esse debate é parte desse processo de conscientização de que é possível resolver a maior parte dos problemas que nos afligem e também mobilizar políticas públicas e a sociedade civil para encarar os problemas de frente, já que 2030 está logo aí. O tempo vai contra nós. Então é isso. Bem-vindo a todos para esse diálogo do Pontal. Vai ser certamente momentos de grande interesse para todos que estão nos assistindo. Obrigado, Reinaldo. Muito obrigado, Dalf. Muito bom contar com a tua fala inicial, né, e dos objetivos nossos, inclusive do projeto do Instituto Envolverde, e essa importante apoio que o deputado Mauro Bragato e o ITESP estão nos dando para poder participar. E inicialmente eu estou vendo aqui que nós temos muitas pessoas participando conosco, algumas pessoas se manifestando, mas eu vou só aguardar um pouquinho para poder nomeá-las. E eu gostaria de inicialmente pedir ao Bill, porque exatamente para a gente falar um pouco sobre esses desafios, né, Bill? Algumas coisas que eu imagino o quanto você está sendo desafiado aí nessa função de secretário de Meio Ambiente de uma cidade tão importante como Presidente Prudente. Por favor, Bill. Exatamente, Reinaldo. Né, eu meio que, não vou dizer que cheguei de paraquedas à Secretaria do Meio Ambiente, mas eu costumo brincar com o pessoal que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter um desafio tão grande, né? A minha primeira formação, como você disse no início da apresentação, eu me formei em administração. Depois de administração, eu fiz uma faculdade, uma complementação teórica, onde eu consegui a licenciatura plena em matemática. E aí, há 10 anos, 11 anos atrás, eu fui fazer jornalismo, assim como o Djalma, já tive o prazer de entrevistá-lo em outras épocas, na época em que eu fui repórter na TV Fronteira. Mas nesse meio tempo também eu fiz uma especialização em magistério no ensino superior, fiz uma especialização em gestão em EAD, e aí eu fiz mestrado em meio ambiente, como você citou, que é o curso mais recente, aí a titulação mais recente que eu tenho. E quando eu terminei o meu mestrado, eu fui convidado pelo prefeito, pelo Ed Thomas, para integrar a equipe da Secretaria do Meio Ambiente como assessor, porque nós tínhamos um problema muito crasto aqui com a questão dos resíduos sólidos. Era um dos problemas ambientais que nós tínhamos aqui em Presidente Prudente. Além deles, é claro, como em qualquer município, independente do tamanho dele, nós temos problemas com coleta seletiva, e aí tudo isso entra na ODS que todas acabaram de ser citadas na ODS 15, que é a questão da vida na Terra, né? Como que a gente vai fazer para continuar vivendo nesse planeta se a população cada vez mais está gerando resíduo e os municípios têm muito problema para dar a destinação correta a esses resíduos. A gente, quando eu cheguei na secretaria, nós ainda tínhamos, não só aqui em Presidente Prudente, mas apesar de novas tecnologias estarem surgindo, todo mundo ainda tem aquela cultura que não, vamos mexer só com aterramento, porque aterrar o resíduo talvez é aquele que já é feito há muito tempo, então muitas empresas acabam fazendo, e a gente começou a tentar olhar de uma forma diferente, que a gente precisava conscientizar as pessoas que essa geração de resíduos sólidos urbanos, de forma exacerbada, sem nenhum tipo de controle, ele acabaria lá na frente, a conta para o planeta, para o meio ambiente, ficaria muito cara.
E aí, a partir de 2022, nós começamos, primeiro pensando em adequar essa questão dos resíduos sólidos. Aqui em Presidente Prudente, assim como a maioria dos municípios do Brasil, nós já estamos trabalhando com a questão dos grandes geradores. Tem a lei federal lá de 2010, onde existia um cronograma que até 2020 todos os municípios deveriam se adequar com essa questão dos grandes geradores. E aí, quando chegou em 2019, na época, o prefeito aqui de Presidente Prudente, Dr. Nelson Bugalho, que foi promotor do meio ambiente por muito tempo aqui em Presidente Prudente, ele enviou para a Câmara Municipal a lei municipal para que ela fosse aprovada, para que a partir de 2020 começasse o cronograma para que as empresas, que são geradoras de mais de 200 litros de resíduos por dia, dessem essa destinação, a coleta e a destinação. E aí recai naquela questão, mas por que é tão importante que as empresas façam esse trabalho? Porque a empresa, a hora que ela começa a dar a destinação, a hora que ela começa a ser responsável pela coleta do seu próprio resíduo, ela começa a perceber que se ela economizar, se ela fizer aquela política reversa, se ela começar a fazer a separação dos materiais, dar a destinação do reciclável, ela vai começar a identificar que o resíduo sólido urbano que ela gera é uma parcela muito pequena em relação ao restante do resíduo. E quando o município é responsável por todo esse arcabouço, muitas vezes as empresas elas não se preocupam muito com isso, porque como ela paga a taxa de coleta, independe de quanto ela gera, sempre vai ser aquela mesma taxa. E aí no ano passado nós começamos a fazer esse trabalho com as empresas aqui de Presidente Prudente, são cerca de 400 grandes geradores, já saiu o decreto agora no início do ano, as empresas nós separamos em dois grupos, aqueles super geradores que são supermercados, hipermercados, shoppings, galerias, hotéis, que deveriam se adequar primeiro, que são aqueles que geram uma quantidade muito grande, mais de 1 tonelada de resíduo, cerca de 1 tonelada de resíduo por dia, e aqueles outros que são bares, restaurantes, lanchonetes, que em quantidade são maiores, o número de estabelecimentos é uma quantidade bem maior, são cerca de 300, mas o resíduo que eles geram não é uma quantidade tão expressiva quanto os demais, mas agrupados também tinham um impacto aí. Nós fizemos um estudo de gravimetria aqui em Presidente Prudente, junto com a Unesp, junto com o Cirsop. Estou vendo aqui, tem alguns membros do Cirsop, aqui o Kleber, que é o meu conterrâneo lá de Santo Anastácio, está aqui, também participa do Cirsop, que é o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista, a qual hoje 13 municípios da região estão trabalhando para melhorar essa situação nestes municípios e aí sim a gente começar a abranger aí toda a região. E aí começamos a fazer essas adequações. Claro que no começo toda mudança ela é muito complicada, as pessoas às vezes têm uma dificuldade, tudo que tem mudança gera algum receio, né? Quando você vai mudar de casa, você fica meio ali perdido no começo, mas com muito trabalho as coisas começaram a se adequar. Hoje, daquela primeira leva que tem até o dia 30 de junho para se adequar, as 90 empresas, 85 já estão adequadas. Isso tem gerado para o município uma economia de cerca de R$300 mil por mês. Né? A nossa expectativa, quando todo mundo se adequar na parte financeira, é de R$500 mil, R$500 mil por mês de economia. Mas tem também o lado ambiental. Por quê? Essas empresas que começaram a se adequar, como eu disse, elas começaram a perceber o quanto é importante prestar atenção naquilo que está se gerando de resíduos. Nós tínhamos aqui shoppings da cidade que não faziam separação alguma de resíduo. Então, hoje, tem toda a separação do material reciclável, daquilo que pode ser adequado pelas próprias empresas, eles fazem, e aí eles dão a destinação correta. De que forma? Parceria com a Cooperlix, que é a cooperativa que faz essa coleta seletiva aqui em Presidente Prudente. Claro que ela ainda não tem capacidade para fazer na cidade toda, mas já melhorou bastante. Hoje a Cooperlix, nós conseguimos, antes eles tinham um contrato onde não tinha pesagem de material reciclável, hoje eles coletam em média cerca de 140 toneladas de material reciclável por mês aqui em Presidente Prudente. Ainda é muito pouco, cerca de 10% do que o município gera, mas isso também, agora as empresas que estão fazendo essa separação dos recicláveis, com toda essa atenção com a questão ambiental, eles estão repassando esse material para a Cooperlix ou estão comercializando
com outras empresas, e eles estão gerando cada vez menos. Eu pego como exemplo o CEAGESP aqui de Presidente Prudente, que saiu na frente até do município, foi um plano do próprio CEAGESP no estado inteiro, observando essa questão dos grandes geradores. O CEAGESP ele começou a pegar todo o resíduo que ele gera e fazer um trabalho, porque ele estava dando a destinação, ele estava pagando pela coleta e pela destinação final. E o CEAGESP, numa conversa na secretaria, até então o secretário era o Fernando Luizari, eu era o assessor dele, conversando com a gente, eles falaram, nossa, a gente gasta muito com essa parte de resíduos, a gente está gastando em média aí cerca de R$60 mil por mês para coletar e dar essa destinação correta dos nossos resíduos. E aí a gente, conversando com eles, fomos entender qual era o resíduo que eles geravam. E eles falaram, a gente gera papelão, plástico, latinha, toda aquela parte reciclável, e tem também aquela parte dos produtos, verduras, legumes, que o pessoal acaba não comercializando e vai para o lixo. E aí nós prestamos uma certa consultoria, vamos dizer assim, gratuitamente para o CEAGESP, falando para eles, olha, para reduzir é simples. Você vai pegar o teu material reciclável, você vai colocar alguns tambores identificados, plástico, papelão, madeira, para que faça essa separação, para que os seus boxistas façam essa separação, você vai ter que conversar com todos eles. O material que muitas vezes não é vendido, as pessoas não compram, não quer dizer que ele tem que ser jogado fora. Às vezes você tem uma maçã ali que tem uma manchinha, que ela pode ser consumida pelas pessoas. Então, esse material você vai separar e vai fazer doação para as entidades filantrópicas ou para quem quiser, o pessoal de baixa renda, que quiser vir até o CEAGESP e pegar gratuitamente esse material. Aí nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, a SASA, aqui de Presidente Prudente. Todo sábado eles vão lá, ajudam a fazer essa separação lá naquele montante. As instituições filantrópicas vão até o CEAGESP e pegam gratuitamente. As pessoas também de baixa renda levam esses produtos para o consumo. E aí o que sobra, como nós dissemos para eles, vocês podem utilizar para duas situações. Compostagem, aí no próprio CEAGESP, eles têm uma área de compostagem, ou, se vocês verem que o volume é muito grande, vocês podem fazer parcerias com pequenos produtores rurais que podem utilizar esse material para alimentação de animais, de porcos, né, de vários outros animais. E eles começaram a fazer isso. O custo que eles tinham de R$60 mil por mês se transformou numa receita de R$5 mil mês. Então, eles começaram a entender que todo aquele volume de resíduo que eles jogavam, né, fora, para a gente falar grosso modo, tinha um valor e eles podiam fazer muito mais. E aí, hoje, o CEAGESP é exemplo nessa situação, para que a gente consiga que as empresas também façam isso. Além do CEAGESP, os supermercados têm aquela parte de feirinha que também pode ser feita da mesma forma. E esse material ele não vai ser jogado ao meio ambiente, não vai ser aterrado, não vai ter essa preocupação. Isso vai reduzir o custo da empresa e vai colaborar com o meio ambiente. Nós temos um outro problema muito sério aqui. Quem acompanha os telejornais, os jornais impressos, as rádios aqui de Prudente, que é a questão do depósito de galhos. Toda a poda do município, né, tanto a particular quanto a da prefeitura, vai para um depósito de podas. E esse depósito de podas, as podas vão ficando lá, a gente vai fazendo os aceros ali, tudo que é preciso, mas infelizmente ainda tem muita gente que vai lá e coloca fogo. Nós temos aquela cultura de limpeza, para limpar tem que colocar fogo, e isso acaba arrebentando com a condição de vida de quem mora ali em volta, a questão da emissão de gás carbônico, da fumaça. Então, como que nós resolvemos? O deputado Mauro Bragato, ele mandou para a gente, isso em 2022, um triturador de galhos, e nós temos mais 2 trituradores de galhos do CIOP. De início, a gente estava moendo esse material para que a gente utilizasse nas hortas comunitárias como substrato, né, para que a gente pudesse dar uma destinação desse material, mas mesmo assim o volume era muito grande e a gente não estava vencendo. E aí surgiu uma parceria com a ETEC, Colégio Agrícola, a ETEC, doutor Antônio Eufrásio de Toledo, ali ao lado, fizeram uma parceria com a Energisa para a construção de uma planta energética para gerar energia para a ETEC. E eles fizeram a proposta para a gente fazer a transferência do depósito de galhos para lá, que eles têm, além desses
trituradores que nós já levamos para lá, eles terão outros trituradores, esse material vai ser triturado, e aí, aquela massa verde que dá para ser utilizada como substrato, vai ser doado para os agricultores, para as hortas comunitárias. Aquilo que não dá para ser triturado e ser doado, vai para a caldeira para gerar energia para a própria ETEC. Então, a gente está na expectativa que agora, no próximo mês de maio, saia a licença operacional para que a gente resolva essa situação. E aí, agora a gente entra na fase final, a licitação dos resíduos sólidos urbanos. Nós conseguimos já fazer uma licitação definitiva, ela está agora na fase de homologação, graças a Deus deu certo, depois de muito tempo. O pessoal mais experiente, o Djalma, todo mundo que conhece a nossa região sabe, Presidente Prudente, há 23 anos atrás, tinha um lixão a céu aberto. Hoje nós temos um aterro sanitário controlado que foi encerrado em 2021, não se aterra mais nada lá, e agora a gente conseguiu resolver essa situação e vamos para a questão dos volumosos. Presidente Prudente, nós temos um descarte muito grande de móveis pela cidade toda. Nós temos 2 ecopontos que funcionam. Nós fizemos a adequação para o funcionamento agora recentemente, de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, das 7 da manhã às 7 da noite, para que as pessoas levem até esses locais, mas ainda é muito pouco, nós temos apenas 2, então nós vamos tentar até o final do ano instituir mais 2 ecopontos e tentar aí fazer com que alguma empresa aproveite esse material que é depositado nos ecopontos, os volumosos, toda essa situação aí, para que a gente também tenha como dar a destinação final correta a esse material, porque eles vão se acumulando, apesar de não ter nenhum impacto ambiental, né, por conta de solo, essas coisas, mas o volume é muito grande. Então, essa é a nossa próxima batalha. Mas, devagarzinho, a gente está conseguindo aí fazer com que as coisas aconteçam, e graças também à colaboração de muita gente, Ministério Público, muita gente que tem nos ajudado aí para conseguir fazer com que Presidente Prudente volte a ser uma das cidades mais limpas do estado de São Paulo. Eu tenho certeza que até 31 de dezembro talvez a gente não consiga, porque o tempo é muito curto. Mas mesmo nessa situação, nós conseguimos nos 2 últimos anos ser contemplados com o selo verde e azul. Presidente Prudente foi a única cidade da região a estar no selo verde e azul em 2023, em 2022 e 2023, e a gente está tentando aí semear o caminho para que, a partir do próximo ano, quem entrar ali consiga tocar de uma forma mais tranquila e Prudente consiga se desenvolver novamente. Muito bom. Ótimas iniciativas, Bill. Parabéns aí pelo trabalho. Até antes de conseguir que o Bill participasse com a gente, ele estava envolvido lá nas questões ligadas ao licenciamento, à licitação, estava com bastante trabalho, ainda vai continuar pela frente. E como a gente sempre fala na Envolverde, né, Dal, a beleza dos ODS tem essa coisa, essa interconexão, né? Se a gente pensar só no que o Bill falou, que está conectado, né? Você não falou, não chegou a citar diretamente, Bill, mas o ODS 6 que a gente está tratando aqui, que é essa água e saneamento, tem muito a ver com a questão dos resíduos, né? E você falou, geração de renda, inovação, quer dizer, tem vários ODS que conversam com essa questão de resíduos, né? ODS 12 da economia circular. Economia circular, exato, nossa, está direto. E eu acho importante também a gente agora ouvir as organizações que têm esse desafio. A gente viu o desafio da Secretaria de Meio Ambiente de Presidente Prudente, quer dizer, o poder público atuando, e o desafio que são das organizações, né? Então, gostaria de ouvir a Andréa, porque eu conheço já há muitos anos o IP e não sabia que o IP tinha começado exatamente na região do Pontal do Paranapanema, que eu achei fantástico descobrir isso. Por favor, Andréa. Então, gente, o IP agora no mês de março, ele completou 32 anos de existência, né? É uma jornada já, né? Eu mesma já estou lá no IP há 26 anos. E você imagine falar de conservação da biodiversidade há 32 anos atrás. A maior parte das pessoas não tinha ideia do que a gente estava falando. A gente falava sempre para dentro da bolha. Hoje, esse assunto está muito mais presente, né, nas grandes mídias.
Mas há 32 anos atrás, realmente a gente falava para convertidos, mais do que nunca. Mas o IP nasceu há 32 anos atrás, no Pontal do Paranapanema, através da pesquisa do mico-leão preto, que é o mico-leão paulista, que é a espécie o Brasil tem 4 micos-leões, né? O dourado, que é o carioca, o mais famoso, o cara-dourada, que é o baiano, o cara-preta, que é paulista e paranaense, mas o preto, que é apenas paulista, e é o símbolo, inclusive, do estado de São Paulo. E aí o Cláudio Pádua, que é o fundador do IP, foi convidado pelo seu chefe na época, ele ainda morava no Rio de Janeiro, a visitar o Pontal do Paranapanema, porque uma espécie considerada extinta por 70 anos estava dando sinais de existência no Pontal. E ele foi para verificar, isso na época da construção, inclusive, de Porto Primavera, viu que realmente existia no Pontal do Paranapanema essa espécie, se apaixonou pela espécie, se apaixonou pela região e começou um trabalho de pesquisa e conservação. E começou a reunir em torno de si uma série de estagiários, né, na época, e em 92, no calor da Rio, ele falou assim, olha, a gente precisa, na verdade, que esta iniciativa conservacionista seja maior do que a minha pessoa, e aí criou o IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que então já nasceu com essa missão de conservar a biodiversidade. Hoje, o IP é uma das maiores organizações socioambientais do Brasil. A gente nasceu na Mata Atlântica, continuamos atuando na Mata Atlântica, mas hoje a gente atua em outros biomas. A gente atua também no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia, por meio de aproximadamente 30 diferentes projetos. A gente trabalha fortemente a questão da restauração florestal, educação ambiental para todos os públicos. O IP, inclusive, tem uma escola, que é a ESCAS, né? Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, que tem cursos de curta duração e também um mestrado profissional, com aprovação da CAPES, inclusive, nós temos nota 4, o que nos habilita a solicitar também o doutorado. E esse mestrado profissional já formou, inclusive, mais de 200 mestrandos, é um mestrado profissional. E a gente atua também muito em parceria com os diversos níveis de governo, sejam municipais, estaduais e federal também, nas unidades de conservação, porque a gente acredita que essas são áreas prioritárias para a conservação. Então, um pouco da forma de atuação do IP envolve a pesquisa com espécie, envolve educação ambiental, envolve a conservação do habitat, envolve também a perspectiva de geração de renda para as comunidades que vivem em áreas prioritárias para a conservação, olhar para o ecossistema, olhar para o bioma como um todo, olhar para a paisagem como um todo e pensar em estratégias de conservação de longo prazo e utilizar todas as informações na perspectiva de tentar influenciar políticas públicas. Uma vez que o IP é um instituto de pesquisas, hoje a gente tem um corpo técnico formado por aproximadamente 110 pessoas, a gente tem aí mais de 40 mestres, quase 20 doutores dentro desse corpo técnico, atuando nesses 4 biomas e desenvolvendo esses mais de 30 projetos. Mas a gente considera que a história do IP no Pontal do Paranapanema, ela é um tanto exitosa, porque há 20 anos atrás a gente tem feito um trabalho que a princípio a gente denominou sendo o mapa dos sonhos, né? O que seria esse mapa dos sonhos? Era exatamente a gente olhar para a região do Pontal do Paranapanema, olhar para o Morro do Diabo, que é um dos últimos vestígios de Mata Atlântica do interior, e onde existe o mico-leão preto, e olhar para todos esses fragmentos florestais que a gente tem aí, nesse território, e buscar uma conexão do Parque Estadual também com esses territórios. Em 2004, até mesmo pelo resultado das pesquisas do IP na região, né, também, não só fruto do trabalho do IP, mas também como fruto do trabalho do IP, a gente
tem a criação da ESEC Mico-Leão Preto, né? Em 2004. Então, hoje, esse mapa do sonho, onde a gente identificou todos os fragmentos prioritários para a conservação da biodiversidade, como é que deveria ser essa conexão, a ESEC Mico-Leão Preto, ela entra também. E aí, a gente começa esse desenho aí, né, fundamental, de buscar implementar corredores que estabeleçam conexões entre essas unidades de conservação e também essas áreas prioritárias. Muitas vezes são áreas de propriedade privada. Então, a gente quer conectar áreas de APPs, áreas de reserva legal. Então, ao longo desses 20 anos, a gente plantou 7 milhões de árvores. É o maior corredor de Mata Atlântica do bioma, que alcança 12 quilômetros de extensão. Além de implementar esse corredor, a gente tem feito um trabalho muito importante, que é o monitoramento dessa implementação. Então, ou seja, realmente esse corredor está servindo de passagem para as espécies? Como é que está sendo aí o crescimento dessas plantas? Então, nisso, a gente está contribuindo diretamente, né, como bem lembrou o Dal, na sua explicação bem didática sobre os ODS, a gente está contribuindo com o ODS 13, com o ODS 15, mas a gente também tem contribuído o quê? Para a conservação da água, porque quando você trabalha essa proteção da floresta, você indiretamente também está protegendo a água que infiltra no solo. Tem muito trabalho a ser feito ainda, né? Toda essa restauração, a pesquisa com espécies, esse trabalho que o IP realiza ao longo desses 32 anos, ele tem o apoio de muita gente, ele tem o apoio da iniciativa privada, ele tem o apoio de órgãos governamentais, ele tem o apoio de indivíduos, porque, assim, o desafio, ele é muito grande. A gente tem muito pouco tempo para a gente conseguir grandes mudanças, para a gente dar saltos. A gente não pode apenas caminhar, a gente tem que dar saltos, porque a gente está vivendo um momento de urgência. Então, para os próximos anos, a gente está com metas muito ambiciosas, e para colocar essas medidas todas em prática, a gente precisa de muita união de muitos esforços. É um pouco disso que eu queria contar para vocês nesse primeiro momento. Muito obrigado, Andréia. Excelente trabalho que é realizado pelo IP, e fantástico aí essa defesa do Mico-Leão Preto, hein? Muito bacana o mesmo trabalho. E quem tem um trabalho, né, Dal, também fantástico e de muita luta, esse guerreiro de Djalma Vefor, que a gente acompanha há muito tempo já no movimento Mais Florestas para São Paulo, junto com a Iniciativa Verde, os trabalhos realizados pela Apoena lá, e não tem sido muito fácil não, né, Djalma? E você falou, inclusive, que a primeira organização ambiental do Pontal é a Apoena, é isso mesmo? Sim, bom aqui ouvir as explanações dos colegas, né? Sempre importante aí, com áreas diversas e mais convergentes, né? E nós nascemos, Reinaldo, em 1988. Era uma época que o movimento ambientalista estava muito forte, com as campanhas da SOS Mata Atlântica. Eu acho que vocês se lembram, né? Estão tirando o verde da nossa bandeira. E foi o ano também da Constituição Brasileira, que tem um capítulo bastante moderno relacionado ao meio ambiente. Então, como você disse nas palavras iniciais, eu sou formado em jornalismo e comecei a escrever sobre meio ambiente. Daí, para virar um militante, foi quase que uma coisa natural. Então, nós, junto com alguns amigos, alguns professores, profissionais de diferentes áreas, criamos o Apoena, que na linguagem tupi-guarani quer dizer ver na frente, recuperar, refazer. Justamente essa ideia de refazer o que tinha sido perdido. Desculpa. Todos vocês conhecem como se deu a ocupação no Pontal do Paranapanema, né?
Na década de 40, existiam 3 reservas, a grande reserva do Pontal, que ocupava 245 mil hectares, a reserva Lagoa São Paulo, que desapareceu com a construção de Porto Primavera, e a reserva estadual Morro do Diabo, que foi salva justamente pelo mico-leão preto, né, que a Andréia explanou, e se tornou um parque estadual. E é interessante ver, né, que 50 anos depois, é interessante e triste, né, ver 50 anos depois, né, nós estamos assistindo, e quem diria isso, a fazendeiros usando agente laranja lá no Mato Grosso para destruir a floresta. Porque a grande reserva do Pontal, ela foi destruída por desfoliante químico, o chamado agente laranja, o mesmo que os Estados Unidos usaram na Guerra do Vietnã, né? Então, vocês imaginam que ocupação voraz, né, que nós tivemos aqui no Pontal, né? O quão nós fomos massacrados, né, e degradados com a ocupação humana. Eu sempre gosto de lembrar do professor José Ferrari Leite, da Unesp, e Presidente Prudente, que fez um trabalho sobre a grande reserva do Pontal, e o escritor Warren Dean, que escreveu A Ferro e a Fogo. Então, o Pontal do Paranapanema, ele foi ocupado a ferro e a fogo, né? Desfoliante químico, à custa de toda a floresta, né? Uma floresta significativa de Mata Atlântica, com o sacrifício das populações indígenas, né? Que aqui habitavam os índios Tupi-Guarani, da subnação Kaiowá, foram dizimados. Então, nós estamos firmemente trabalhando para poder interiorizar o ambiente do Estado de São Paulo. Ou seja, nós precisamos das políticas públicas, né, para resgatar, ainda que parcialmente ou remotamente, as questões no Pontal, né? Olha, para vocês terem uma ideia, as unidades de conservação mais jovens aqui na nossa região têm 25 anos e foram criadas por compensação ambiental da usina de Porto Primavera, né? A Estação Ecológica Mico-Leão Preto, ela foi do governo federal, porque o Estado não se interessou. Então, nós estamos precisando trazer a política pública estadual para a nossa região, né? Aí, junto com o ITESP, junto com os parlamentares, né? Junto com essas forças que podem resgatar um pouco dessa história mais positivamente, né? E quem tem feito esse trabalho de restauração de corredores ecológicos, né? De pressão, né, para as unidades de conservação, são justamente a Apoena e o IP, né, e o Ministério Público também, a imprensa, que tem um papel importante, né, mas com o Estado sempre na defensiva, né? A gente tem visto lá no CONSEMA, por exemplo, Reinaldo, que as questões de ampliação de áreas protegidas no litoral, na Serra do Mar, estão avançando, né? E a gente não está conseguindo melhorar as nossas ações aqui, né? Nós, vamos dizer assim, estamos subrepresentados em unidades de conservação, né? Então, isso cria um duplo efeito nocivo, que primeiro vai aumentando o fosso entre áreas protegidas no litoral e na Serra do Mar, que são importantes que as áreas lá sejam protegidas, e as pouquíssimas áreas protegidas na nossa região, né? Tanto no Pontal do Paranapanema quanto no Oeste Paulista, né? E o outro efeito nocivo é que as pessoas
acabam desistindo de participar dos fóruns de discussão, né? Então, a nossa ação, a nossa representação, né, o nosso envolvimento com os conselhos consultivos, com o CONSEMA, com os fóruns de debates, são mínimos, porque nós não temos os resultados que todos nós criamos como expectativa e isso não retorna. Então, eu estou colocando essas questões iniciais, né? Apesar desse discurso pessimista, as nossas ações sempre são otimistas, né? E eu acredito que a gente possa juntar mais setores, os órgãos ambientais. No caso, a Poena começou questionando os impactos ambientais da usina hidrelétrica de Porto Primavera, né? E a gente tem a oportunidade de trabalhar também com a CESP, que é a empresa que hoje controla, né, o reservatório, tem pendências ambientais, tem as condicionantes do IBAMA, né? O Ministério Público também acho que tem um papel importante, né? E todos nós aqui que estamos nesse debate, eu acho que podemos tentar avançar um pouquinho mais. Então, não estou aqui, não quero que entendam que a gente está dizendo que não vamos fazer nada aqui, né? Mas eu, inclusive, depois, num outro momento, eu quero falar um pouco das propostas que nós temos para a região do Pontal do Paranapanema. Perfeito, Djalma. Eu acho que a questão principal, inclusive, do nosso projeto também, Diálogos do Pontal, é contribuir para fazer essa união de forças, é trazer todo mundo para trabalhar juntos e ter uma contribuição efetiva de todos que podem ajudar nesse processo, né? Inclusive, Reinaldo, uma das coisas que a gente se propõe é a aproximação da sociedade civil com o poder público e de especialistas, gente que está aí estudando as questões ambientais há muito tempo e que certamente pode dar excelentes contribuições para a construção de políticas públicas, né? Esse é um momento de união de esforços. A gente não pode mais ficar cada um do seu canto dizendo que isso é um problema de A ou de B. Não, esse é um problema de todos nós. Não, muito bom, Dal, é isso mesmo. E por último, e não menos importante, nós estamos com o Pedro Ivo aqui, que é um outro guerreiro da alternativa Terra Azul e que tem feito um trabalho muito importante. E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse teu trabalho, Pedro, e também a tua participação no Observatório do Clima. E outra coisa, né, a gente tem que levar em conta que não só os ODS são interconectados, como os problemas, sejam eles ambientais, sociais, eles acabam impactando a tudo e a todos, ainda mais a questão das mudanças climáticas, que é o principal foco do Observatório do Clima. Por favor, Pedro. Obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim. Então, eu vou ter que sair mais cedo, então, se vocês permitirem, eu vou tentar fazer uma fala um pouco mais já entrando nos temas que me foram designados, tá? Porque perfeito. Eu vou ter que... Não posso ficar até o final, né? Primeiro, dizer da minha alegria desse convite da Envolverde, que a gente acompanha o trabalho de muito tempo, tem contribuído muito para o movimento socioambiental. Um prazer muito grande estar aqui com o Instituto IEP, né? O Pádua é um mestre para todos nós, o IEP tem dado uma contribuição muito grande, para a Poema, que também tem uma história muito bonita, e conhecer o jovem secretário aí da região, né? O Terra Azul é a minha organização de base. Nós trabalhamos muito com políticas públicas, ativismo e advocacy. Realizamos alguns projetos locais, né? Mas a nossa atuação maior é nessa questão de advocacy e de presença em políticas públicas. E nós somos filiados a várias redes. Acho que foi por isso que
a coordenação do observatório pediu para me participar aqui, porque, além de participar do Observatório do Clima, como membro, né, que é uma rede de organizações e movimentos que reúne ativistas, especialistas, organizações do Brasil todo, né? Eu também participo do grupo de trabalho da sociedade civil da Agenda 2030, tenho acompanhado a questão dos ODS e também sou representante da Terra Azul no Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, e no Fórum Brasileiro, no Conselho Nacional de Participação Social, recém-rearticulado, né? Inclusive, antes de ontem, hoje e amanhã, nós estamos tendo aqui a reunião do Conselho, que tem em torno de 70 organizações e cuja principal tarefa é criar um sistema nacional de participação social no Estado brasileiro. Uma tarefa gigantesca, porque trata-se de ampliar a democracia representativa para a democracia participativa. Então, talvez porque eu tenha lidado com esses temas de uma forma mais interdisciplinar e transversal, o pessoal pediu para me falar aqui com vocês. Então, é um pouco isso que a gente está mais fazendo, entre outras questões. Então, eu queria falar primeiro sobre a questão climática. Na verdade, nós vivemos hoje o que o nosso grande teórico e ativista socioambiental Leonardo Boff e outros intelectuais já disseram, né? Nós vivemos hoje uma crise civilizatória. Essa crise civilizatória é multifacetária. Ela é uma crise social, ela é uma crise política, ela é uma crise econômica, ela é uma crise ambiental, ela é uma crise ética. Ou seja, nós estamos numa mudança de período onde a civilização que nós construímos e está precisando ser substituída por uma outra civilização que considere a sustentabilidade, o meio ambiente como o centro. Daí a ideia do desenvolvimento sustentável, né? Então, nós temos essa crise. Ela foi bem discutida, bem acentuada na ECO 92, mas a questão ambiental no Brasil não começou na ECO 92, nem começou no acidente nuclear na década de 70 no Japão. Na verdade, já tivemos visionários importantes que deram uma contribuição decisiva no tema ambiental. Eu falo, por exemplo, de José Bonifácio, que eu recomendo muito quem está nos assistindo procurar o livro dele sobre os escritos, os discursos dele no Senado, que tem discursos como o que ele fala na época era deflorestamento, não é desmatamento. O que ele fala lá é super atual. O próprio Dom Pedro II, que deu uma contribuição não só com o Jardim Botânico, mas ele foi fundamental para recuperar a Floresta da Tijuca, que está até hoje aí de pé, né? E outras contribuições, como a do Chico Mendes, que em 1988, portanto, antes da ECO 92, criou o conceito de socioambientalismo e aprovou, num congresso da CUT, no movimento sindical, a ideia das reservas extrativistas, que hoje viraram políticas públicas, e as reservas extrativistas saíram da Amazônia e foram também para o Brasil todo, na figura das reservas extrativistas marinhas. E outras mais contribuições. Então, a questão ambiental no Brasil e no mundo, ao contrário do discurso que todo mundo gosta de dizer que ela é uma novidade, não é. Ela não é tão conhecida, tão assumida e tão, digamos assim, e os seus dilemas respondidos a contento, mas não quer dizer que já não tenha muita coisa produzida aí. E nessa produção,
Obviamente que a Eco 92 é importante. Foi lá a primeira vez que se falou em aquecimento global, em mudança do clima, no primeiro tratado sobre clima. Foi lá que a primeira vez se falou de forma mais avançada sobre desenvolvimento sustentável, porque esse conceito estava ali presente na Conferência de Estocolmo, mas ainda muito embrionário, e foi lá que, pela primeira vez, se falou que era necessário se transitar para um outro modelo de desenvolvimento, e para isso teríamos que usar a Agenda 21, né? E não é à toa que hoje nós temos a Agenda 2030, que é a sucedânea da Agenda 21. Então, esse panorama é importante sempre resgatar, tá, pessoal? Porque quem está nos ouvindo, principalmente, porque aqui tem muitas pessoas, todo esse time que está aqui, tirando o nosso secretário, que é bem jovem, pelo que eu vi aqui no vídeo, esse time aqui já vem de muito tempo trabalhando com esses temas. Eu gosto de dizer que eu sou da Juventude Eco 92, que foi quando um pouquinho antes da Eco 92, foi quando eu me inseri nessa temática e nunca mais saí. Bom, então, se nós temos essa crise, ela está no ápice dela. A mudança do clima, ela é uma crise ambiental também. Por isso que, com muita propriedade, o grupo de transição, o GT de transição do governo Lula, eu fui o relator, propôs a mudança do nome para Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, porque ela faz parte dessa crise ambiental. O que acontece com o clima é que ela é um elemento mais, digamos assim, preocupante dessa crise, que se manifesta em outras coisas, né? Poluição do ar, do mar, olha a questão do plástico que está acontecendo hoje nos oceanos, né? Chuva ácida, desmatamento, tantas outras, mas a mudança do clima, ela é, digamos assim, o elemento mais grave dessa crise climática. E a mudança do clima não é apenas, como muitas pessoas entendem, ela é diferente da variação do clima pontual que nós conhecemos. A mudança do clima, ela é global, né? E ela é estrutural e duradoura. E ela pode ser provocada tanto por efeitos naturais como por efeitos humanos. No nosso caso, há uma maioria esmagadora dos cientistas, aglutinado principalmente no painel do clima, que ela é provocada pelo modelo de desenvolvimento, portanto, é uma ação humana. E quando isso se articula com outros elementos, como, por exemplo, o El Niño, a El Niña, essa coisa se torna um elemento mais catastrófico, né? De fato que hoje, o que nós chamávamos de mudança do clima, o que nós chamávamos de aquecimento global, agora nós temos que chamar também de emergências climáticas. Essas emergências climáticas fizeram com que 2023 fosse o ano mais quente das últimas décadas. E nos trouxeram desastres no Brasil e no mundo como nós nunca vimos antes, né? Posso resumir que os verões são mais quentes, os invernos são mais chuvosos, e nós vimos agora recentemente, em Dubai, o que houve com uma chuva que nunca tinha se visto antes. Ou nós podemos também lembrar o que nós vivemos aí de incêndios naturais no Pantanal, nos Estados Unidos, etc. Então, é muito grave. É muito grave. O problema é que, desde o protocolo de Kyoto, que nós estabelecemos que não podíamos ultrapassar 1,5 na temperatura da média global.
nós já estamos em dados oficiais, e que eu acho otimista, que eu acho que está mais, mas é um achismo, né? Então, usando a ciência, nós estamos em 1,2. E todas as avaliações é que entre 6 e 10 anos nós vamos ultrapassar o ponto de não retorno. O que é o ponto de não retorno? Nós vamos mudar o clima de tal forma que nós vamos ter transformações catastróficas no nosso planeta. Como, por exemplo, derretimento das calotas polares, que hoje já está pondo em risco países insulares, já está pondo em risco países que vivem em costas litorâneas, e a agricultura e, portanto, a alimentação no mundo, né? E, infelizmente, nada leva a crer que essa tendência vai mudar. Nós vamos agora para a 29ª COP, que vai ser mais uma vez num país petroleiro, e o ano que vem nós vamos ter a COP 30 no Brasil, portanto, causando muitas expectativas. E apesar das COPs reconhecer o problema do clima e os países se mobilizarem, etc., etc., pouca coisa avançou. Como diz a ativista sueca Greta, a COP tem sido um balcão de negócios que pouco tem nos ajudado a enfrentar a questão. As saídas que a COP estão apresentando e que a maioria dos governos europeus estão apresentando são saídas de mercado. Não que não seja importante ter políticas para as empresas, mas é insuficiente, porque o problema do clima está relacionado com o modelo de produção. Portanto, está relacionado com o modelo de produção e consumo, portanto, está relacionado com o modelo de desenvolvimento. Ou alcançamos o desenvolvimento sustentável, ou nós vamos ficar, usando uma linguagem popular, enxugando gelo. Portanto, a expectativa da próxima COP é 0. E a expectativa da COP de Belém é muito grande. Pelo fato, inclusive, de ser na Amazônia e no Brasil. Então, como se trata de discutir o modelo de desenvolvimento, o que é o desenvolvimento sustentável, é um outro debate importantíssimo, porque o desenvolvimento sustentável é uma palavra que une muitas instituições, muitos setores, mas que não quer dizer a mesma coisa para muitas dessas instituições. Então, você tem uma concepção de desenvolvimento sustentável parâmetro, que é a da ONU, que trabalha com 3 elementos apenas, mas você tem outras visões sobre desenvolvimento sustentável. Desde ONU, Banco Mundial, os bancos, né, que falam de sustentabilidade, os movimentos sociais, as várias ONGs. Então, a própria visão de desenvolvimento sustentável é também um conceito em debate. Nós costumamos, eu em particular, costumo muito a trabalhar associado ao desenvolvimento sustentável e recomendo a leitura, o documento chamado Carta da Terra, que é um documento aprovado numa grande discussão mundial, que faz parte hoje, ele está dentro da Unesco e tem uma rede mundial de 4.000 organizações que fala numa visão de sustentabilidade que eu considero, não vai dar para a gente aprofundar aqui, porque não é o tema, que eu considero mais próxima do que nós deveríamos ter como parâmetro de sustentabilidade, porque ela trabalha, ela é visionária. Em 2000, ela já, por exemplo, ela já tinha rompido com a ideia antropocêntrica, né?
A Carta da Terra não fala só em comunidade humana, ela fala que nós somos uma comunidade de vida onde tudo precisa estar num equilíbrio mínimo. E alguém falou da água aqui, lá na Carta da Terra, ela traz um novo conceito que hoje está sendo muito trabalhado, que a natureza também é sujeito de direitos. Então, quando a gente fala da água, a água tem várias dimensões. Ela tem a dimensão do saneamento, ela tem a dimensão do consumo humano, mas ela tem uma dimensão espiritual, que para muitas tradições espirituais a água é sinônimo de vida. E ela tem uma dimensão também de direitos. Você não pode destruir um rio, porque lá você está destruindo vidas, né? Esse conceito é um conceito de desenvolvimento sustentável mais avançado que hoje já começa a se trabalhar. Os ODS, portanto, para fazendo o link, é uma ferramenta fundamental, embora limitada. Porque os ODS, antes dele, nós tivemos as metas do milênio, antes da meta do milênio, nós tivemos a Agenda 21. A Agenda 21 era muito mais completa que os ODS. Mas, infelizmente, nós não conseguimos implementar a Agenda 21. Então, o que a ONU fez? Reduziu, fez um processo mais, digamos assim, mais pragmático, usando essa palavra. Eu não gosto muito, mas eu vou dizer, porque nada em meio ambiente é pragmático, sempre tem um grau de complexidade, e constituiu os ODS, que você tem lá os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para ser atingido em 2030, ou seja, a Agenda 2030. Era como nós tínhamos na Agenda 21 lá, um arcabouço de proposta para ser atingido na Agenda 21. E o Dow falou que não estava otimista, mas Dow, você nem está otimista e nem está pessimista. Você está realista. Porque o estado da arte dos ODS mundiais, a vice-secretária, eu acho que é a vice-secretária-geral da ONU, ou um cargo similar, esteve no Brasil no mês de janeiro. Eu estive na palestra dela no Itamaraty e ela nos disse que não tem um terço dos ODS que foram implementados a nível mundial. E agora, hoje está terminando a Conferência Latino-Americana no Chile dos ODS e também o balanço não é positivo. E no Brasil ainda é mais negativo. Por quê? Porque a implementação dos ODS foram suspensas no governo passado, que desconstruiu a Comissão Nacional dos ODS, porque os ODS é uma política pública que tem governos e sociedade ampla, desde movimento, ONGs, empresas, indústria, tudo. E isso ficou paralisado durante 4 anos. E foi por isso que a sociedade civil, eu vou ver se vocês conseguem ver, pessoal, produziu o que nós chamamos Relatório Luz da Sociedade Civil sobre a Agenda 2030 e Desenvolvimento Sustentável. Esse relatório, que é o 7º relatório, mesmo sem o governo, nós vamos agora para o 8º relatório, é um balanço, é uma contribuição da rede, que é uma rede, o grupo de trabalho da sociedade civil sobre a Agenda 2030, que o Observatório do Clima também participa, dizendo como é que está a implementação de cada um dos ODS. Está tudo no site www.gt Sociedade Civil dos ODS. É uma contribuição super importante. O novo relatório vai sair quando? O novo relatório, a minuta dele foi apresentada no Chile agora. Nós estamos trabalhando, eu colaboro com esse relatório já desde o 6º. Nós estamos trabalhando para sair antes do Dia Mundial do Meio Ambiente. Não sei se vamos conseguir. Vai ser importante para nós também termos ele como base, né, Dal? É muito importante. Com certeza, com certeza.
E a sociedade civil, então, empurrou essa agenda. Como não havia uma responsabilidade do governo dos ODS, nós ajudamos o Congresso Nacional a criar a Frente Parlamentar dos ODS, que era presidido pelo deputado Newton Tato, e que tem uma composição suprapartidária, e agora essa comissão foi reorganizada, porque todas as comissões e todas as frentes foram reorganizadas, numa comissão sim, frente, e hoje nós temos a deputada Érica Cocai como a presidente da Frente Parlamentar dos ODS. E depois de uma pressão da sociedade civil, nós conseguimos criar um grupo de trabalho a nível da Secretaria-Geral da Presidência da República, e esse grupo de trabalho conseguiu que, no final de 2023, o governo federal constituísse a nova Comissão Nacional dos ODS, que é uma espécie de conselho paritário com mais ou menos 100 instituições do governo, das universidades, da sociedade civil, da academia. Essa comissão é paritária, conforme já a nova orientação do Supremo, que diz que os conselhos têm que ser os que podem ser, né? Porque o Conselho da Saúde tem um modelo tripartite, mas os conselhos têm que ser paritários, esses conselhos como o CONAMA, a Comissão Nacional dos ODS já é. Essa comissão já fez 2 reuniões, constituiu 4 câmaras técnicas, e nós tivemos, o secretário ainda está aí, né? Nós tivemos uma grande vitória, porque nós convencemos ao governo e a essa comissão que, além da estrutura internacional na ONU, que os ODS são implementados a nível global, a nível regional, a nível subnacional e a nível local. Pedro, nós convencemos... É que a gente está se alongando muito. Queria só... Eu vou terminar. Tá. Então, o governo vai lançar editais, como já lançou agora o da Petrobras, vai ter uma política para fortalecer os ODS, inclusive locais, e vai ser um diferenciador nos editais públicos quem está implementando ODS. Isso é uma luta da sociedade civil que nós estamos conquistando, e, obviamente, que esse debate aqui, vinculando aos ODS mais próximos do meio ambiente, é fundamental, é um momento muito importante, e oxalá tenhamos outros para que a gente possa realmente sair dessa situação. E, para concluir mesmo, o governo, aqui nós, a Comissão Nacional dos ODS no Chile, apresentou uma proposta de criar o 18º ODS, que é o ODS contra a discriminação racial, que é uma lacuna nos ODS vigentes, e está sendo muito bem aceito. E eu acredito que na próxima Assembleia da ONU, que vai discutir os ODS, esse 18º ODS seja aceito. Então, obrigado, desculpe se eu... Bom, obrigado, a gente podia Pedro. Ficar ouvindo o Pedro aqui durante algumas horas. É uma aula, né? Tem tanta informação e não sabe como divulgar, e eu aproveitei aqui para divulgar esse trabalho. Não, é muito importante, Pedro, e eu tive a oportunidade de fazer uma longa entrevista com o Pedro há uns meses atrás, 3 ou 4 meses atrás, e realmente ele tem assunto para muita coisa. Essa coisa da democracia participativa, que o Pedro passou assim, rapidamente sobre isso, dá um outro programa só sobre isso, com muita gente, que é um debate importantíssimo. E sobre o 18º ODS, Pedro, eu sou favorável, e já conversei com muita gente, sobre a criação de um 19º ODS, que é sobre infância e juventude, porque também não tem
nenhum regramento que trate especificamente de infância e juventude nos ODS. Se você nos ajudar aí no arcabouço, eu apresento essa proposta na Comissão Nacional dos ODS. Está combinado. Já está combinado. Olha aí, já fizemos um avanço aqui. Reinaldo, é com você. Não, eu quero passar a bola daqui a 1 segundo para você, Dal. Eu só quero registrar aqui a presença de algumas pessoas que estão com a gente, que eu acho importante. Tem muita gente aqui cumprimentando, mas tem aqui o Rodrigo Quilera, que é Rodrigo dos Santos Ferreira, que é secretário de Meio Ambiente do município de Euclides da Cunha. Tem aqui o Kleber Lopes Banilha, que é secretário de Agricultura de Santo Anastácio. Tem várias pessoas também cumprimentando os nossos palestrantes aqui. O Claudião Vasco, dando nota 10 aqui para o Bio. A Maria Fialho, que já também cumprimentou e parabenizou o Bio e a Andréia pelos trabalhos que são desenvolvidos na região. Aqui tem a Maria Aparecida Rodrigues, que é um privilégio poder estar também nesse segundo encontro do Diálogos. Ela esteve lá com a gente, então. Ela é Maria Aparecida Rodrigues, mas ela se autodenomina aqui Cidinha Rodrigues, que é presidente do Diretório Municipal do PSDB de Presidente Prudente. Eu lembro que ela esteve lá com a gente. E muitas outras pessoas. Agradeço demais aqui a participação, e se quiser, mandem suas perguntas, que será um prazer. Dal, por favor. Não, eu acho que a gente está tratando de temas que são fundamentais para essa virada civilizatória que o Pedro comentou, e com a qual eu concordo plenamente. Nós temos um problema que é um problema econômico, é um problema social e um problema ambiental. E uma coisa que eu digo há muitos anos é que não existe nenhum problema ambiental que não tenha origem em uma decisão econômica. Então, a nossa economia é o foco de atenção para que a gente possa fazer uma virada civilizatória. Se nós continuarmos com essa economia de alto carbono, degradante, e não pararmos, não fizermos um freio de arrumação, aquilo que muitas vezes a gente faz em várias coisas, você para, olha, fala, isso não está dando certo, mete o pé no freio, dá uma parada, vamos olhar como é que a gente sai dessa questão. O economista Inácio Sachs, que infelizmente não está mais conosco, mas foi um dos grandes pensadores sobre a questão do desenvolvimento econômico e meio ambiente, não só do Brasil, mas do mundo. Ele dizia o seguinte: nós temos que ter a humildade de reconhecer que o que estamos fazendo não está dando certo, e a coragem de mudar para alguma coisa que seja, de fato, comprometida com o futuro do planeta e da vida na Terra. Então, Reinaldo, é com você. Não, eu acho que, aproveitando o teu gancho, dá até para passar para os nossos convidados aqui, exatamente do ponto que você colocou, e o Pedro também falou da questão do modelo nosso de desenvolvimento que precisa ser mudado. Na opinião de vocês, o que seria interessante nós termos de mudanças econômicas na região do Pontal? O que deveria ser visto como algo fundamental neste momento para a região? Quem gostaria? Acho que o Bill podia abrir essa. Bill? Eu vou abrir aí respondendo essas questões, até porque já está próximo das 6h30, daqui a pouquinho eu preciso me retirar, porque eu tenho as minhas aulas, né? Eu sou professor universitário aqui na UnoOeste. Meus alunos estão doidos que eu me estenda aqui falando e eu não compareça na aula, mas eu já avisei a eles que daqui a pouquinho nós estamos por lá. Eu acredito que, assim como o Pedro disse, né, ele até falou da citação do nosso grande Djalma, que o Djalma abriu falando que não está tão otimista, mas também não com a questão do pessimismo. Eu acredito que é um trabalho muito, assim, ainda embrionário, nós estamos caminhando, né, tem muita coisa para acontecer, como no início
dessa conversa nossa aqui, muita gente olha 2030 como se fosse um ano muito distante, e a gente sabe que do jeito que está a correria do dia a dia, e também falando na parte ambiental, né, 6 anos é um tempo que passa de uma forma muito rápida. Mas eu acredito que movimentos como esse, que trazem essa discussão, têm despertado a importância da gente tratar desses assuntos relacionados ao meio ambiente. É nítido, né, como o Pedro acabou de dizer, você não precisa ir muito longe. Aqui em Presidente Prudente, quem o Djalma conhece bem a nossa região, está sempre aqui em Prudente, não sei se os demais também, né, alguns estiveram aqui no primeiro encontro presencial, mas de 10 anos para cá, Presidente Prudente, a nossa região sempre foi uma região muito quente, sempre foi uma região onde nós tivemos um calor intenso, mas dos últimos 2, 3 anos para cá, a gente tem percebido um calor acentuado demais. No último verão agora, por exemplo, você via aí que não tinha quase como suportar. Nós estamos no dia 24 de abril, e hoje nós estamos aí perto das 7 da noite, agora aqui ó, no meu celular está marcando perto dos 30 graus. Então a gente tem percebido que isso é claro que é o resultado do que o homem tem feito com o meio ambiente. A questão da degradação, da devastação das florestas, a questão de talvez uma sociedade que se preocupa muito com o ter e não com o cuidar, vamos dizer assim, e isso acaba prejudicando. Mas eu tenho percebido um movimento muito grande, principalmente das universidades. Aqui nós temos a UNOeste, temos a Unesp, a Toledo também e outras da região, engajados em trazer alternativas para que possa se solucionar essas questões. Então, aqui em Presidente Prudente, muita gente me conhece e fala assim, cara, mas você é uma pessoa muito otimista. Eu falo, não, é que eu sempre prefiro ver o copo meio cheio do que meio vazio. E eu acredito que nos próximos anos, com iniciativas como esta que estamos tendo hoje, eu acredito que alguns investimentos devem ser feitos para que a gente consiga aí chegar a esse objetivo maior e ter um planeta muito melhor, né, deixar aí esse legado para os nossos filhos, para os nossos netos e para as gerações futuras. Muito obrigado, Bill. Se você precisar, você vai ter que sair agora, é isso? Vai dar aula. Isso, eu já aproveito para me despedir, eu quero agradecer o convite de vocês, né? Eu até peço desculpas para o Reinaldo. Oi? Se você puder ficar mais um minutinho. Consigo, claro. Dentro dessa questão aí que o Reinaldo coloca, por exemplo, uma proposta nossa aqui, é a gente tentar melhorar o ICMS ambiental, né? Porque o ICMS ambiental, ele destina recurso para as unidades de conservação do Estado, né? E você, lá em Presidente Prudente, pode criar um parque natural municipal, né? Sim. Mas você não faz porque você não tem esse incentivo. Uma Sim. parte da receita, né, que vai para o município, né? Entendi. Então, eu acho que essa é uma causa que a gente deveria trabalhar um pouco mais, porque existem 2 fatores. O primeiro é que boa parte dos municípios desconhecem esse instituto do Parque Natural Municipal. E a outra parte é que você não tem um incentivo financeiro para poder implementar, né? Então, eu acho que isso era uma mudança na legislação do Estado. Sem dúvida. Eu estive na Câmara Municipal na segunda-feira para falar sobre a licença pública e um dos vereadores, o doutor N. Perrone, ele até me trouxe, eu já sabia desse projeto, a questão da criação dos parques, né, do Prudente Mais Verde, aqui em Presidente Prudente, que tem até uma contrapartida da CESP, com a doação de mais de 130 mil mudas, se não me engano, e a gente vai tentar tocar agora. Presidente Prudente, nós temos hoje 225 mil árvores plantadas, mas o grande problema é que nós temos vários locais que não tem praticamente árvore alguma, por conta do crescimento urbano, né, da cidade, e também muitas árvores que foram plantadas de forma inadequada, muitas árvores que estão em locais que talvez você poderia ter uma intervenção melhor. Mas, tendo agora essa questão aí do ICMS ambiental, é um projeto que dá para ser tocado em paralelo a isso.
até para tentar motivar as pessoas para que a gente consiga fazer alguma coisa. Nós temos o IPTU verde aqui, tem funcionado, mas ainda bem devagarzinho, né? Muitas pessoas têm procurado essa questão do IPTU verde aqui em Prudente, ali na Secretaria do Meio Ambiente, mas a gente espera melhorar bastante aí nos próximos anos. Então, eu me despeço por aqui, pessoal, obrigado pela oportunidade. Como eu disse, Reinaldo, você me desculpa, essa semana estava um turbilhão, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu acho que eu pude aí, tive a honra de compartilhar um pouquinho com vocês e aprender bastante, né? Ó, até o Pedro, que já saiu, ele falou, o secretário é jovem, é nada, o secretário já tem quase 40 anos já. É que aqui em Presidente Prudente, Santo Anastácio, a água deixa a gente bem jovem, né, Djalma? Então, a gente... Mas, viu, a sugestão do Djalma é o melhor ar-condicionado que você pode implantar na tua região. Sem dúvida. Plante árvores. Muitas. Sem dúvida alguma. Mas a nossa expectativa é que a gente aumente bastante dessa questão. Pessoal, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Bill. Para vocês. Obrigado pela tua presença, Bill. Até mais. E André, antes de te ouvir, eu só quero registrar aqui a participação também dos nossos parceiros aqui, o Wilson Portela, que é assessor no gabinete do deputado Mauro Bragato, e o João Leite, que é do ITESP também, que está parabenizando a gente aqui pelo nosso encontro aqui de hoje, tá? Por favor, esse viés econômico eu acho importante também, se você puder falar algo a respeito com a visão do IP. Eu queria, Reinaldo, colocar uma questão para a Andréia, sem prejuízo da tua pergunta, mas, Andréia, quando eu conversei algum tempo atrás com a Suzana Pádua, que é uma das gestoras e fundadoras do IP, e ela me disse que vocês, nos projetos relacionados à implantação dos corredores de Mata Atlântica no Pontal, fizeram diversas parcerias com assentamentos, com o pessoal dos assentamentos da reforma agrária, para a produção de mudas, para uma série de atividades. Você podia falar um pouco para a gente sobre isso? Como é que funcionou? Como é que funcionam essas parcerias e que tipo de benefícios isso acabou trazendo para essas comunidades? Claro, sem sombra de dúvida. Eu acho que eu estou um pouco como o Bill também, vendo o copo meio cheio, né? Especialmente para a região do Pontal. É claro que o que o Djalma trouxe no início da fala dele, né? A gente vê uma matéria da semana passada, né? De hoje em dia, 2024, você vê alguém usando agente do laranja para desmatamento, como foi utilizado no Pontal no passado, é extremamente desanimador. Mas vamos tentar olhar um pouco também do que está dando certo. Quando a gente pensa que esse corredor, né, de 12 quilômetros de extensão, 2,4 milhões de árvores, ninguém consegue fazer isso sozinho. Você precisa de muitas sementes, você precisa de muitas mudas, você precisa de muito insumo. E isso, de uma certa maneira, tem movimentado muito o mercado local. A gente tem uma projeção para plantar 12 milhões de árvores nos próximos até 2025, a gente tem que plantar 12 milhões de árvores, né? A gente vai atingir essa meta de 12 milhões de árvores. Então, para isso, a gente precisa de uma estrutura imensa. Então, como o IP não daria conta de fazer isso sozinho, a gente foi estimulando a criação de empresas, né? Que a gente está chamando de startups verdes, que pudessem nos ajudar a vencer esse desafio. Então, muitas empresas locais estão sendo criadas para dar velocidade a essa restauração. Assim também como a implementação de dezenas de viveiros que consigam atender essa grande demanda por mudas de espécies nativas. Então, de uma certa maneira, isso está gerando um benefício ambiental, mas também está gerando um benefício social e também um benefício econômico. Porque se você tem essa ampliação de renda, e aí a gente não está falando de um negócio que concentra renda, mas a gente está falando aí de várias startups, né? A gente está falando de vários viveiros, vários fornecedores de máquinas, vários fornecedores de implementos. Então, você, na verdade, está aquecendo a economia local através dessa restauração, né?
Então, está sendo realmente um empreendimento verde na medida que ele dinamiza essa economia, porque ele precisa de muitos atores e de muitos insumos para se alavancar. No caso do Pontal do Paranapanema, a gente está falando de grandes áreas, né, de áreas extensas que precisam ser recuperadas. Então, a gente tem um trabalho aí de longo prazo e que a gente está tentando acelerar com o envolvimento das comunidades locais. E como a gente sabe, o Pontal, ele foi território de muitos assentamentos, né, rurais. Primeiro acampamentos, depois assentamentos. Então, essa restauração, ela está sendo muito bem vista, inclusive, por essas pessoas, porque elas estão vendo uma forma de conseguir se enquadrar dentro dessa cadeia da restauração. E, inclusive, esse carbono que está sendo gerado, ele está sendo mais valorizado porque ele não tem só o componente da absorção do CO2, ele também tem o componente da inserção das pessoas dentro desse processo e também dos ganhos de biodiversidade que a gente está conseguindo monitorar e vendo que realmente estamos tendo ganhos significativos. Então, eu acho que é isso, olhar para toda a situação emergencial que a gente está vendo, mas também olhar para toda a oportunidade que a gente está vendo no Pontal do Paranapanema com essa aceleração dessa agenda. Muito bom. Rei, se você me permitir, eu queria aproveitar a experiência do Djalma, que está lá na região há muitos anos, para dar um olhar assim mais, sair um pouco do seu foco simplesmente ambiental, Djalma, e dizer que tipo de sociedade e economia é possível na região sem essa degradação que foi feita nos últimos 50 anos. Olha, eu vejo a questão da restauração, e talvez a gente tenha que fazer aí um recorte aí nos estudos que o IP vem fazendo, não só da restauração, mas também da conservação, do desenvolvimento sustentável, a geração de emprego, de postos de trabalho que essas atividades proporcionam, né? Então, o André comentou aí, a gente inclusive está contribuindo com mudas para projetos aqui de restauração, né? E tem gente lá trabalhando de viveirista, tem o pessoal do escritório, da expedição. Então, eu vejo assim que nós podemos virar uma chave no sentido de que, no passado, a ocupação se dava como desenvolvimento econômico, né? Então, nós vamos demonstrar agora que a restauração, a recuperação, a conservação é que traz o desenvolvimento econômico, né? Isso sempre foi um conflito, um falso conflito, né, em São Paulo, de que o desenvolvimento não era alinhada à conservação. Então, eu vejo isso como uma oportunidade de trabalho, de emprego, de renda e também de conhecimento, né? Então, pessoas que vieram lá dos assentamentos, vieram de regiões bem empobrecidas, que hoje são especialistas em produção de muda, em conhecimento das espécies, né? Então, essa ligação, né, conservação com atividade econômica é essencial para que as pessoas se sintam motivadas a trabalhar nessa área e reconhecer a importância que é essa causa, né? E também outros instrumentos que nós precisamos adotar aqui, por exemplo, pagamento de serviços ambientais, né? O ICMS ambiental que eu estou mencionando, né? E vários outros instrumentos que nós poderíamos ter para melhorar a situação econômica das pessoas, né? Que elas possam viver com mais qualidade, possam viver bem, né? Porque a região do Pontal é a região mais desmatada, né? Mais vilipendiada do estado e também é que tem a população mais pobre, né? Então mostra que nós seguimos um caminho errado. Certo, certo.
Eu acho que o Pontal precisa de um estudo um pouco mais aprofundado de modelagem de desenvolvimento, modelagem econômica. Eu não conheço o Pontal como você conhece, Djalma certamente não conheço como a Andréa, mas ele é um enorme parque de águas, né? O Pontal é cercado por águas por todos os lados. Isso, a água em abundância e de boa qualidade é um recurso escasso e que o Pontal pode aproveitar isso com outras atividades estruturadas na área de turismo, na área de produção de aquacultura e outras coisas no gênero, que eu sei que tem alguma coisa, mas não de um formato que seja realmente explorado com qualidade. A gente conhece diversas áreas que aparentemente não tem nenhum atrativo, mas não tem atrativo para nós. Tem, por exemplo, na Caatinga, tem um hotel que só recebe europeus, que querem ir para lá porque querem... e mais, a maior parte dos europeus que vão para lá é o pessoal do norte da Europa, que quer ir lá ver sol, quer ir lá ver calor, quer ir lá ver coisas que eles não têm, né? Então, nós temos também que olhar para o recurso disponível e imaginar como esse recurso pode nos oferecer uma sustentação econômica não degradatória e restauradora, mas que possa garantir qualidade de vida para a sociedade local. Eu acho que a experiência do IP, a experiência do Djalma e a juventude do nosso secretário de Presidente Prudente, que é uma nova geração de políticos, porque a gente não pode esquecer que, por mais que a gente não goste muito de política, não há solução sem ela. Não. Não há solução sem a política. Como não há solução sem a economia. A gente precisa costurar realmente uma concertação nova em direção a um novo pacto civilizatório. André, o que você acha disso? Você acha que é possível um novo pacto civilizatório, não predatório? Eu acho que ele é extremamente necessário, Dal. Como você falou, não dá para a gente pensar que apenas um setor da sociedade vai conseguir resolver as questões. A frente mesmo que eu coordeno no IP, que é a Unidade de Negócios Sustentáveis, ela busca já há 20 anos construir essas alianças estratégicas, porque é impossível você pensar numa saída considerando apenas parte da sociedade. Quem construiu o buraco que a gente está foi a sociedade de uma forma geral, né? Então, a gente também precisa fazer esse pacto para a gente conseguir encontrar a saída. E é bem como você disse, né? Quando você pensa em políticas públicas, e essas políticas públicas elas são criadas, né, pelo legislativo e depois são executadas por quem está à frente, ou do município, ou do estado, ou do país, ele precisa, na verdade, otimizar pensando no benefício coletivo. E as empresas, elas também têm que estar alinhadas com esse mesmo pensamento, porque se cada um resolver remar numa direção, a gente não vai conseguir atingir esses objetivos. Agora, quando eu penso no Pontal e eu penso na beleza, né, da Mata Atlântica do interior, na densidade de espécies, e para esse potencial da restauração, é impossível também não pensar nisso também como um potencial grande de visitação. As pessoas sempre pensam em unidades de conservação mais próximas, né, dos grandes centros, etc., mas também esse interior tem esse potencial, né, do turismo mais de uma base comunitária, desse turismo que busca realmente a observação dos animais. Então, quando a gente alavanca ainda a agenda da restauração, você pode muito bem conciliar isso também como um novo potencial de renda, apesar da distância, né, que a gente tem que considerar tudo isso. Mas eu vejo que a biodiversidade brasileira, de uma maneira geral, é o seu maior patrimônio.
As pessoas precisam se conscientizar disso e qualquer política pública tem que levar isso em consideração. Quando o Brasil tomar consciência disso, ele vai perceber que ele tem um poder de fala mundial muito maior do que ele considera atualmente. Com certeza. Djalma, você, nesses 40 e tantos anos, você consegue ver um futuro promissor para a região? Vejo, porque a gente percebe que o comportamento, o entendimento das pessoas já estão mudando bastante, né? Hoje as pessoas já estão valorizando o meio ambiente, as espécies que estão retornando, inclusive, né? Por sorte nossa, aí muitas espécies que desapareceram estão retornando graças a esses projetos de restauração e conservação, né? Aos poucos, essa pauta vai entrando na política pública também dos municípios, né? A legislação colabora, né? A legislação ambiental, né? Apesar dos problemas que estão ocorrendo agora com ataques, né? De mudanças, de flexibilização. E a questão ambiental está realmente muito ligada com a atração turística, com o turismo, né? Porque a nossa população, ela é penalizada, ela não pode, por exemplo, viajar 2 vezes por ano para a montanha no inverno e na praia no verão, né? Na Serra do Mar, onde estão as florestas, onde estão as águas limpas, né? Então, elas precisam também ter essa oportunidade de conviver com os nossos recursos naturais, né? E os atributos aqui... Você acha que o poder público da região, não especificamente de uma prefeitura só, tem essa sensibilidade para entender esse potencial da região ou não? Eu acho que isso está mudando aos poucos, né? Bastante lentamente. Uma boa parte é por conta da mobilização, né, da sociedade, porque você pode ver que onde tem mobilização da sociedade tem mais poder público, né? A sociedade civil, as ONGs, elas não substituem o Estado, mas aonde elas agem mais, né, o Estado é mais presente, né? Então, eu tenho visto que há uma cobrança da sociedade, a sociedade está entendendo melhor, né, a importância, o papel da conservação, da restauração, da água limpa, né, do ar puro, né, das espécies que estão aqui, que são que é muito rica, né? E o outro fator importante que eu considero... Djalma, deixa eu só interromper você para, na verdade, concordar com você também, né? Eu, há 25 anos atrás, quando falava de conservação de espécies ou de meio ambiente, as pessoas olhavam para a gente como, do que será que essas pessoas estão falando? E hoje a gente percebe essa mudança que o Djalma está colocando nas novas gerações, né? Então, dificilmente você vai falar sobre um assunto e as pessoas nunca ouviram falar sobre aquilo. Diferente de 25 anos atrás, quando você falava de espécies ameaçadas, as pessoas não tinham a menor ideia de qual era esse tema. E hoje as pessoas estão muito mais sensíveis, existe uma abertura para essa discussão. Era isso, eu queria complementar só, Djalma. Não, tá certo. E é aquilo que você dizia no começo, você tem que falar para um outro público, não falar para nós mesmos, né? Então, a gente tem que dar esse passo. Eu acho que também estão vindo alguns setores mais modernos aqui para a região. Por exemplo, o caso aí, a gente sempre teve grandes embates com as usinas hidrelétricas, mas a gente tem uma oportunidade de dialogar com a CESP, né, que agora é a Auren, Grupo Votorantim, que eles têm aí áreas enormes para restaurar, né, por conta do licenciamento ambiental. Então, a gente pode dialogar as ONGs com a iniciativa privada mais moderna, né, que entende isso. Alguns proprietários rurais também já estão começando a entender, né, a importância de ter uma auxiliar, de ter conservação do solo, né?
o Ministério Público também atuando, as universidades que estão vindo, as pesquisas que estão ocorrendo aqui na região, que eram inexistentes, né? Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade, né? É uma tarefa, obviamente, que vai levar várias gerações, né? Mas a oportunidade está dada, né? Eu tenho visto que a gente tem condições de virar, né, a curva da destruição, começar a recuperar. Isso já está se dando em alguns pontos, em alguns territórios. E também nós temos dois instrumentos muito importantes aqui. O primeiro é o Corredor de Biodiversidade do Rio Paraná, que é um projeto de várias instituições para fazer a conexão entre a Mata Atlântica do interior de São Paulo, do Paraná, né, e ligando com a Argentina e com o Paraguai, né, a gente estabelecer esse corredor, que é uma coisa difícil, utópica e tudo, mas a gente pode começar a criar os mini corredores, né? E também nós temos o Plano Operacional de Conectividade, que é o POC, que eu acho que você deve ter trabalhado, né, Andréa, no POC. Nós participamos... Não trabalhei diretamente, mas acompanhei muito de perto. Então, a gente teve vários seminários, oficinas, trabalhamos no POC, que é o Plano Operacional de Conectividade das Áreas do Pontal. Então, nós vamos interligar o Morro do Diabo com o Parque Estadual do Rio do Peixe vai ligar com o Parque do Aguapeí, né? Uma espécie de um mosaico interligado, né? Então, com esforço, né, de todos esses agentes, inclusive do ITESP, que está junto aqui conosco, de manter, por exemplo, as reservas legais da forma que estão, porque aí é uma movimentação para acabar com as reservas legais. Esse não é o caminho, porque mesmo reserva legal que não tem a floresta, né, ela é passível de receber essa floresta, a restauração, e também ela vai servir como corredores ecológicos, né? Nós estamos com uma área, uma reserva legal do governo federal, né, de 1.000 hectares na foz do Córrego do Viado, e a gente já plantou lá 1.200.000 árvores, né, junto com essas parcerias. Até tem aí como é que era o antes e o depois. Então, essa reserva legal, que era uma área degradada, né, que foi de assentamentos aqui na região do Pontal, que não tinha nada, né, era paupérrima, capim degradado, né? Hoje já tem uma floresta. E a gente está tendo espécies que a gente nem imaginava que estariam de volta lá, nós nem sabemos de onde vem, né? E que permite fazer proteção de microbacia, essa microbacia do Córrego do Viado, que vai fazer, inclusive, a conservação da água e que também fornece água para os municípios, que é produtora de água, né? Então, é isso que eu digo, né? Acho que a gente tem que encontrar soluções ecológicas, né? Não só de engenharia, né? São essas soluções ambientais com a participação, né, maior possível. Bom, nós estamos mais chegando no final. Dal, você quer fazer mais alguma colocação? Olha, Reinaldo, eu ficaria aqui mais algumas horas conversando com o Djalma e com a Andréa, porque o assunto não se encerra, né? O assunto não se encerra nessa conversa, né? Comentando uma fala do Pedro Ivo, que ele falou sobre a evolução dos acordos, né? Desde a Carta da Terra até chegar nos ODS, eu vou fazer uma pequena defesa dos ODS. Os ODS foram um jeito de transformar tudo aquilo num processo mais didático, mais de fácil compreensão e com metas mensuráveis, né? O ODS tem metas bastante mensuráveis e comparativas, ele dá comparabilidade. Então, você pode pegar um determinado indicador numa região, em outra região, e comparar entre eles para saber como estão evoluindo. Então, não que eu também sou um defensor da Carta da Terra, acho que a Carta da Terra é um documento muito, muito mais complexo do que os ODS. Sugiro a todos que leiam, é só fazer uma busca do Google, vai aparecer uma edição da Carta da Terra, mas do ponto de vista de políticas públicas, os ODS são mais didáticos e mais eficazes na compreensão
de objetividade de aplicação, né? Então, acho que se o Pedro Ivo tivesse aqui ainda, ele concordaria comigo, porque esse é o caminho que foi seguido. O que eu tenho a dizer, Reinaldo, é agradecer ao Djalma, à Andréia, a todos que estiveram aqui conosco durante essas 2 horas, e agradecer a você, Reinaldo, pelo trabalho todo em organizar essas reuniões, esses seminários, que eu tenho certeza que está levando reflexão para muita gente. Esse é um encontro que tem várias cabeças trabalhando juntas, Dal. Tem a participação de muitas pessoas da nossa equipe da Envolverde, a equipe do ITESP, a equipe do gabinete do Mauro Bragato. A participação de todos é que consegue realmente fazer com que esse encontro ocorra, e graças também a todo o networking construído por você da Envolverde, certo? Mas vamos parar de jogar confete um no outro aqui. O que importa é a gente... eu gostaria de saber se a Andréia ou o Djalma gostaria de falar mais alguma coisa neste final. Fiquem à vontade. Eu gostaria apenas de agradecer o convite feito, né? Sempre uma oportunidade de contar um pouco para as pessoas o trabalho que a gente vem desenvolvendo no IP ao longo dessas mais de 3 décadas aí, né? É sempre também um prazer enorme contar com a participação de outras pessoas, trocar ideias, analisar pontos de vista diferentes. Foi uma experiência bem enriquecedora. Muito obrigada. Djalma? Eu também, da mesma forma, agradeço. Uma honra estar com vocês. Fazer um convite para Semana da Mata Atlântica, né, que vai ser agora em maio. A Poena está ali participando junto. E nós vamos lançar até um guia de aves do Oeste Paulista. Estamos fazendo aí uma publicação. Né? E vou deixar vocês informados sobre isso. Vamos soltar a publicação no Avistar também, que é por volta de 17 e 18 de maio. Eu acho que a presença de vocês aí vai nos deixar muito felizes. Olha, então, novamente aqui, agradecendo a participação de todos que estiveram com a gente, a Andréia, ao Djalma, ao Bill, ao Pedro Ivo, ao meu companheiro de sempre, parceirão, Dalmar Condes. Os diálogos do Pontal na discussão dos temas ambientais está chegando ao fim. E agradecer também as equipes da Envolverde, do gabinete do deputado Mauro Bragato e do ITESP, que foram fundamentais para a realização desse nosso encontro. Para quem deseja receber o certificado de participação, a gente já colocou aqui no nosso chat, mas já passou também aqui, mas é sempre bom reforçar. Envie um e-mail para o instituto@envolverde.com.br com seu nome, para a gente saber para quem destinar e que live foi, qual foi desses encontros que a pessoa assistiu. E para rever a íntegra desse encontro, bem como o do lançamento realizado no início deste mês, você pode já acessar o YouTube e o Facebook da Envolverde. E também, para conhecer mais sobre o projeto, você acessa o site dialogosdopontal.com.br, repetindo, dialogosdopontal.com.br, e a gente está à disposição também nesses próximos tempos e temos já um encontro marcado. Nosso próximo encontro está agendado para o dia 15 de maio, que é uma quarta-feira, novamente quarta-feira, neste mesmo horário, 17 às 19 horas, onde iremos abordar os diálogos do Pontal em sua dimensão social, né? Porque a gente já colocou várias vezes, o Dal teve a oportunidade de falar bastante isso no lançamento, ele é composto de dimensões, então você reúne alguns dos nossos ODS que têm uma visão mais ambiental, outra econômica e outra mais social. Então, esse próximo diálogo que nós vamos fazer online é na sua dimensão social. Então, até lá e uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. That's just so